Gente, olha só, também chamada de medicina de precisão, a medicina personalizada atende o paciente de uma forma mais completa, contemplando o seu organismo como um todo. Quem vai nos explicar um pouco melhor é a médica Andriele Fernandes. Seja bem-vinda, minha querida, mais uma vez. Muito obrigada. Fico muito feliz de receber, né, esse convite de vocês de estarem aqui. Na verdade, eu sou biomédica, né? Eu sou biomédica, cientista em ciências médicas, né? Mas a minha formação básica é biomedicina mesmo. E aí o que, né, move a gente é a pesquisa. Então, é através da pesquisa, através do que a gente estuda, da nossa ancestralidade, o que está lá atrás, nos nossos antepassados, né, as informações gênicas da nossa família toda, a gente, através da pesquisa, consegue trazer isso para a nossa realidade, né? E promover o quê? Uma qualidade de vida muito melhor para todos os nossos pacientes. Para que, né? o nosso telespectador possa entender, o que você está dizendo é o seguinte: tem uma foto ali do meu filho, o meu filho é bem moreninho mesmo. E minha mãe teve 6 filhos, todos mais claros. E o sonho dela era ter um moreninho igualzinho o meu pai. Aí o que aconteceu? Eu que tive o menino moreninho, apesar do pai dele ter sido bem mais claro também. Aí quer dizer que o meu filho puxou lá o meu pai, que puxou o avô e nasceu numa família de pessoas mais claras. É mais ou menos isso? Justamente isso. Então, através desse estudo genético, a gente consegue ver até quais são as regiões do mundo que a gente tem ancestrais. Então, a gente consegue ver se você tem no seu gene genes correspondentes aos europeus, aos africanos, aos caldeus. Então, a gente consegue fazer uma busca muito profunda da ancestralidade, porque o nosso DNA, ele conta a nossa história. Então, é a nossa história, ela está impregnada em cada célula do nosso corpo. E isso, é claro, vai refletir como é a nossa vida, a parte de saúde, né? E você estava assistindo, aí eu falando com a nossa nutricionista sobre o suco detox, e você reparou que eu disse para ela, tem pessoas que emagrecem muito rápido e outras não, com o mesmo produto. Isso tem a ver também? Justamente, Cleide, o ponto é esse. Porque hoje a medicina tradicional, ela usa o mesmo medicamento para todos os pacientes. Por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com diabetes, metformina para todo mundo. Tá com hipertensão, ARA2. Então, assim, tem aqueles medicamentos chaves e hoje ele é administrado para os pacientes de forma geral. Com o estudo genético, a gente consegue identificar alterações específicas que tem em cada uma pessoa. E como é que você faz esse exame? Então, eu trouxe aqui, né? Só que antes, um pouquinho, eu queria só explicar uma coisinha. Sim, explique. Eu fico falando de genética, mas eu queria explicar um pouco mais sobre isso. A genética significa toda a informação que a gente tem. Então, apesar de você ser humano, eu ser humano, Luciano ser um ser humano, nós temos genes parecidos. Por isso que tem um banco genético que é chamado genoma humano. Então, tem um banco. Só que, com essas características dos nossos ancestrais, a gente pode ter algumas variabilidades, algumas diferenças pequenininhas. Então, através do exame, a gente coleta, faz a pesquisa do DNA, comparando com esse código que está no banco, que é o genoma humano. Né? Esse genoma humano foi um projeto muito grande que envolveu várias universidades no mundo todo, dentre elas a USP estava, né? Incluída, que era onde eu fiz toda a minha pós. Mas peraí, eu não entendi. Esse banco, para existir esse banco, tem que ter um material lá. Tem. E foram 13 anos de estudo intenso, uma força-tarefa entre universidades e centros de pesquisa do mundo inteiro. E o Brasil fez parte. Isso que é legal. Então quer dizer que se você for fazer um exame aqui em mim agora, eu tenho que estar lá nesse banco? Você não, mas aquele código padrão do ser humano, sim, que seria o código correto. Por exemplo, o gene que codifica a insulina do diabetes. Lá nesse banco está a sequência certinha. Então, a gente coleta a sua amostra, faz o sequenciamento dela e compara com esse que está no banco. Se tiver alguma variação,
a gente vai poder o quê? Conduzir melhor o tratamento. Aí tem a individualidade. A individualidade, é isso, né? Porque hoje parte do princípio que é todo mundo igual. Ser humano, todo mundo igual. Mas não é. Mas não é, né? E como a nossa amiga falou, a nutricionista, a gente tem que ver o ser humano como um todo. Porque não é só, gente, genética é histórico, mas ela não é destino. Então, tem o nosso código genético, mas conforme a gente vive, conforme o ambiente que a gente está inserido, conforme o que a gente alimenta, a gente consegue mudar o destino da genética. Olha, eu não sei se é verdade, mas alguns anos atrás, tipo 6, 7 anos atrás, a atriz Angelina Jolie, Justamente. ela tirou o seio porque ela viu que na família dela, muito próxima, mãe, tia, todo mundo teve câncer de mama. Ela tirou a mama. Isso. E eu fiquei muito chocada com isso, né? Mas isso foi uma atitude assertiva? Olha, diante da história de vida dela, eu acho que eu faria o mesmo. Porque eu tenho uma história de vida muito parecida com o dela. Ela perdeu a mãe pelo câncer de mama. Eu perdi a minha mãe pelo câncer de pulmão. Então, é muito. Então, assim, é uma coisa que me emociona muito, né? Então, o que aconteceu com a Angelina Jolie? Tem esse código genético do banco. Certo. Aí ela fez o exame e lá no exame mostrou que tinha uma alteraçãozinha que no futuro poderia ser um câncer, mesmo que ela não tinha nenhum sinal atualmente. Certo. Então, como uma forma de prevenção, pensando nos filhos dela, na vida dela, que ela quer continuar, né, uma qualidade de vida, ela optou pela retirada da mama, né? Então, foi assim, um exemplo assim emblemático da Angelina. Foi. E ela colocou uma prótese e está linda como sempre. Foi. E o meu grande interesse de tudo isso daqui que a gente está falando hoje partiu da minha mãe. Porque a minha mãe, ela teve 3 tipos de câncer diferentes, independentes um do outro. Nossa! E a minha mãe tinha uma vida, assim, super saudável. E aí, quando descobriu isso, eu falei, uai, como assim? Ela tem uma vida saudável, ela come bem, não fuma, não faz nada, como assim? Aí, levei ela para São Paulo, chegou lá em São Paulo que a gente fez os exames, mostrou que ela tinha uma mutação no gene EGFR, bem no ápice do pulmão direito. Então, isso aí foi o suficiente para desenvolver a doença. Vamos colocar aqui uma cartela para a gente entender melhor tudo que a doutora está falando. Coloca aí e você explica para a gente. Ah, tá. Aqui é medicina personalizada. Então, aqui é uma roda. O que acontece? A gente vê o ser humano de forma integrativa. Então, a gente vai avaliar a função hormonal, a alimentação dele, a função intestinal, o nível de estresse, a qualidade do sono, se ele tem essa busca pelo bem-estar geral, né? Então, a gente vê ele como um todo de verdade. E essa tabela, o legal é o quê? Primeiro, fazer o exame genético, para a gente poder ter esse roteiro, esse mapeamento genético. A partir do momento que a gente tem esses dados genéticos em mãos, a gente vai mudar, transformar o hábito diário dele. Então, aí, o que eu faço lá no consultório? Porque lá no consultório eu trabalho com a parte de estética, então é estética avançada integrativa. Então, aqui com esses exames, a gente consegue ver os genes que levam ao envelhecimento mais rápido. Então, a gente consegue lá no consultório mudar a rota e fazer um retardo do envelhecimento. Então, pegando essa roda que a gente mostrou, lá no consultório eu tenho esse mapa, tá? Nesse mapa eu avalio os meus pacientes de 15 em 15 dias, ou uma vez ao mês, conforme a frequência que ele vai. Então, eu consigo analisar a alimentação, regulação do intestino, porque o nosso intestino ele é considerado o segundo cérebro. Porque lá produz neurotransmissores, que são informações químicas que regulam o nosso humor, que regula a nossa motivação. Então, se a gente produz muita dopamina, a gente está motivada, a gente quer ir para a vida, a gente quer fazer, né? Se a gente está mais para baixo, depressivo, a serotonina vai estar baixa. E o intestino faz essa função de produzir essas moléculas químicas que ajudam, né? Então, a gente avalia isso, a gente avalia o descanso, porque tem muita diferença a pessoa dormir 8 horas e acordar cansado, ou dormir 4 horas e estar descansado. Então, isso são variações que são individuais.
Entendi. Muda, né? Então, diante dessa roda, que são vários quesitos, eu vou avaliando isso. E a partir disso daqui, a gente vai... Eu tenho uma tabela lá também, que é um roteiro, que é para mudança, né? Transformando rotina em hábito. Então, com base no resultado do mapeamento genético, com base as informações que ele me deu da rotina diária dele, nós vamos fazer juntos uma nova modo de vida, um novo hábito de vida. E aqui a gente consegue regular. É claro que nada muda da noite para o dia, isso leva um tempo. Né? E a gente está junto aí, vários profissionais da saúde, nutricionista também faz parte disso, tá? Os fisioterapeutas também, enfermeiros. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar que está juntos, né, para promover o quê? Uma qualidade de vida. Então, se você for fazer um exame em mim aqui agora, você Isso. vai colher... O DNA. O DNA. Isso. E aí você leva para o laboratório. E aí a gente manda para São Paulo, aí lá em São Paulo eles mandam para um laboratório nos Estados Unidos, aí é feito nos Estados Unidos e depois volta pra gente. Isso demora quanto tempo? Nossa, leva uns 2 a 3 meses. É um processo demorado. Isso é um ponto que, assim, eu até agradeço muito a oportunidade de estar aqui, porque a gente está expandindo essa novidade, porque a medicina personalizada é uma medicina revolucionária, inovadora, promissora, mas ainda está um pouco longe da realidade dos brasileiros. É uma tendência, né, para os próximos anos. É uma tendência, isso. Por valores, custos, né? Então, assim, tem muitos médicos que ainda nem estão integrados com essa, né, nova abordagem terapêutica. Mas que, assim, se for vista com bons olhos, implementada dentro dos consultórios, isso aqui vai trazer, assim, uma qualidade de vida impressionante. Porque mesmo que a pessoa tenha um gene que vai causar um câncer de mama, se ela souber disso com antecedência, a gente muda a vida dela de forma o quê? Que vai prolongar o tempo de vida, vai prolongar o tempo para esse câncer se desenvolver. Em vez dele desenvolver rapidinho, a gente vai conseguir o quê? Uns 5 anos para frente. Gente, então daqui um tempo nós vamos chegar a 110 anos mole. Eu espero. Né? E com lucidez, isso que é interessante. Isso. Pela evolução da medicina, isso é muito importante. Então, aqui a gente consegue ver a ancestralidade, como eu falei no começo, a parte da saúde. Então, a gente vê, são várias doenças, porque existem várias classes desse exame. Tem o padrão, tem o estandarte, tem o ouro. Então, conforme a gente escolhe o tipo de exame, a gente vai pesquisar mais doenças. Esse daqui que eu trouxe, ele avalia 75 doenças. Então, a gente consegue ver se a pessoa tem tendência a diabetes, hipertensão, câncer de pulmão, câncer de bexiga, vários, tá? Olha só. Vários Alzheimer, mesmo. Alzheimer, Parkinson, gota, que eu, se eu não me engano, vocês falaram sobre gota. Analisa se tem a tendência de ter gota. Então, por exemplo, se o exame veio positivo, tem um gene que vai dar gota. O que ele vai fazer? A pessoa, ela vai mudar a vida dela, vai inserir produtos alimentícios, atividade física, melhorar a qualidade de vida para que isso pode ser que um dia nem surja. O gene está lá, mas ele vai estar dormindo. E para você saber mais sobre a doutora Andriele, qual que é o seu arroba? É @doutora Andriele, @doutora.andriele. Conforme aqui, @DRA.Andriele. Lá você vai ter mais informações. Isso. Tá aí na tela para você ver.